Aleluia, Jesus. Oh Deus, eu sei que sem o teu amor eu não posso viver. Por isso te buscarei todos os dias da minha vida, Senhor. Tu és tudo para mim. Versículo 2. Quem achou disso também? Fala assim, ó. Josué, meu servo, é? Quem está com a Bíblia? Repita comigo, vamos lá. Josué, meu servo, é? Repita, Moisés morreu. Moisés, meu servo, é? Repita, Moisés morreu. Senhor, meu Deus, queremos ouvir tua voz. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Traga a revelação de tua palavra ao nosso coração nessa noite. É o que eu lhe peço. Desprende-nos da carne e do sangue e nos reveste com a apoteose espiritual do Senhor. Meu Deus, se o Senhor não me revelar a tua palavra, eu ficarei aqui, meu Deus, falando inutilmente de mim mesmo. Mas se me revelares tua palavra, trarei uma revelação profunda para essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Podeis aceitar? A Bíblia Sagrada nos fala que Moisés, um homem que Deus chamou, Moisés, um homem muito que aprendeu com Deus no deserto, ele teve um chamado muito grande, porque um dia, Moisés, quando estava passeando, quando ele foi buscar uma ovelha que estava desgarrada, diz a Bíblia Sagrada que ele subiu até um monte, e lá naquele monte, diz a Bíblia Sagrada que ele viu um pé de planta chamado sarça, que se queimava, mas não pegava fogo. Então diz a Bíblia Sagrada que Deus deu uma ordem para ele, dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque quando ele viu, ele queria caminhar até aquele lugar. E Deus disse: Moisés, você não pode vir até aqui do jeito que você está. Descalça as tuas alparcas. Sandálias veteranas que ele caminhava há muitos anos, ele com aquela sandália. Deus disse: tu não precisa mais delas, descalça as tuas sandálias. E naquele mesmo monte Deus deu algumas coisas, Deus deu características, qualidades para Moisés, Deus deu poder para ele. E Deus deu eloquência. Moisés disse: eu sou pesado de língua, não sei falar. Em outras ocasiões, quando ele disse: eu sou pesado de língua, a história é bem diferente do que nós aprendemos. Ele não estava dizendo assim: eu gaguejo, eu sou gago, não. Ele estava querendo dizer mesmo que ele era ignorante mesmo. Senhor, meu Deus, eu sou um homem que a maioria das vezes eu falo que eu não quero. Paulo abriu a boca e disse: miserável homem que sou, quem me der esse corpo da morte. Porque quando eu quero fazer o bem, igual eu já fiz. Então Moisés pegou foi e falou: eu sou pesado, Senhor. Então Deus pegou foi e colocou Arão. E Deus não faz nada se ele... Deus faz o que ele quiser, mas por intermédio da palavra, Deus sempre precisou de um segundo para estar na frente do primeiro. E Deus colocou Arão que ele fosse o porta-voz. É tanto que Deus, lá no capítulo 28, Deus fala que colocou Moisés como Deus no Egito. Moisés, vou colocar como Deus de Faraó. E Moisés saiu dali naquele
E aqui eu começo. Não era para ele bater naquela rocha. É verdade. Ele não podia ter piscado naquela rocha. Então diz a Bíblia Sagrada que quando ele tocou na rocha, a água fluiu dali. E o salmista Davi, que foi um profeta, homem de Deus, ele abriu a boca e ele disse: a rocha, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra. Pedro abriu a boca e disse: tu és Cristo. Ele disse: então tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou pregar, depois eu vou buscar de Deus algo. Então diz a nessa Bíblia Sagrada aqui: Moisés saiu dali, milagres aconteceu. Moisés saiu, levou, fez tudo que Deus mandou. Um dia Moisés sobe ao monte, Deus para que ele subisse. E ele sobe ao monte com os seus servos. Um dia antes disso, Moisés, o povo está numa batalha muito grande. Moisés chega e prostra-se diante da batalha. Então diz a Bíblia Sagrada que dois homens chegam, um segura para o braço do lado e outro do outro, porque quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. Mas quando ele levantava as mãos, Israel prevalecia, vencia na batalha. Mãos erguidas, sinônimo de vitória. Mãos erguidas, sinônimo de Deus está contigo. Quando você levanta a mão, a mesma coisa que você está falando: segura Jesus. Segura Jesus. Você não pode, mas ele pode. Você não tem, mas ele tem. Você fala que sou eu. Ele está dizendo: tu és minha princesa, tu és meu príncipe. Propriedade peculiar de quem toca. Eu só orei e pedi a Deus, Deus disse que não é para me entrar. E Deus fala para Moisés: sobe ao cume desse monte. Moisés subiu ao cume daquele monte. Deus disse: olha e contempla, porque lá você vai ver a terra. Moisés olhou, contemplou, e Deus disse: você não vai entrar lá. Apenas olha, mas lá tu não vai entrar, porque você vive uma rocha. Moisés naquele monte sozinho, ele com Deus no dia. Já não tinha ninguém ao lado dele, somente ele ali. Somente ele naquele monte. E o povo está esperando Moisés descer. E se estiver esperando, esperaria até hoje, mas ele não desceria. E o povo sobe ao monte para procurar o corpo de Moisés, mas não acha. Deus se manifesta para Josué e fala: Moisés, meu servo, é? Fala: Moisés, meu servo, é? Morreu. Segundo a tradição, segundo o Talmud e a história, o diabo julgava a pessoa ainda na sepultura. Quando Moisés estava na sepultura, a pessoa ainda era julgada na sepultura. A época da graça, salvos mediante a graça, viria com Cristo. Ainda estava a época da lei, nessa mesma Inquisição. Satanás algumas vezes rodeou o céu, chegou à presença de Deus. Ele ainda julgava na sepultura, e ela pegava o que era dele, o que não era dele. Ele ainda lá escolhia o que era para ele, o que não era, segundo o que foi feito, quem seria de Deus e quem não seria. Então parece que eu vejo Deus que disse, foi o próprio Deus que disse aqui. Deus disse: Moisés morreu. Parece que eu ouço no inferno, Satanás olha e fala: Moisés morreu? Então o corpo é meu. Agora eu vou pegar aquele que foi o maior líder que teve na terra. Satanás então manifesta-se naquele dia e desce para pegar o corpo. Quando ele chega lá, ele cavaca, caça a sepultura, caça daqui, caça dali, mas o corpo não está lá. E ele fica desesperado. Cadê o corpo de Moisés? Eu quero o corpo, cadê o corpo? E ele fica irado, ele fica, imagina Satanás de demoniado, ele quer o corpo, ele fica doido: eu quero o corpo. E Satanás vai até lá onde está Miguel. Judas capítulo, só tem um capítulo, versículo 9. Diz que um dia Miguel está lá. Aí Satanás pega, vai e chega onde estão os de Deus. E ele começa a ter uma briga feia.
e contente, eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo, eu quero o corpo de Moisés, cadê o corpo? Me dá o corpo me pertence, o corpo é meu, onde você colocou o corpo, aquele corpo me pertence, é porque eu subo lá na terra, ele pegou quando ele matou aquele egípcio, ele pegou quando ele matou aquele egípcio, ele pegou quando ele bateu naquela rocha, eu quero o corpo é meu, você tem que me dar o corpo, eu quero aquele corpo. E a Bíblia Sagrada nos fala que o anjo de Deus não ousou levantar palavras para ele, mas disse: o Senhor te repreenda, Satã. O Senhor te repreenda. Muito lá na frente, muitos anos depois, aparece um menino que não tinha muito de conhecimento de homens, mas pastoreava no mato, tomava conta das ovelhas, tomava conta das ovelhas do seu pai. Aquela criança então diz a Bíblia Sagrada que aquela criança, ele aprendeu a tocar, ele venceu Golias, ele foi rei, ele casou, ele viu Adonias tentar usurpar o trono, ele não viu que Adonias tentar usurpar o trono. E Davi, ele teve uma revelação tão grande de Deus que você não imagina. Ninguém sabia onde estava o corpo, mas algumas ideias foram dadas onde estava aquele corpo. E Davi pega, vai, abre a sua boca e começa a dizer assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, o que Deus esconde ninguém acha, o que Deus acha ninguém esconde. Está escondida a tua vitória aqui nessa noite. Satanás quer tentar achar, quer tentar roubar o corpo da vitória, mas ele não vai conseguir. Levante a tua mão, adore e glorifica. E Deus disse para Moisés, Deus disse lá para Josué: onde pisar a planta do teu pé, eu te dei por herança. Josué saiu dali naquele dia, debaixo de uma poderosa, debaixo de uma autoridade muito grande. Josué era aquele guerreiro que quando ele marchava, o povo tinha medo. Um dia o rei Balaque bateu o olho e viu que na frente do exército estava Josué, estava Caleb, e ele temeu e chamou profetas para amaldiçoar. O profeta Balaão abriu a boca quando ele foi amaldiçoar, quando ele foi falar: tu és mau, tu és mais que vencedor. E Josué começou a marchar, porque ele tinha características de guerreiro, ele tinha características de homem de batalha, homem de guerra, Jesus na palavra. E Deus se manifesta na vida de Josué. E fala para ele que daria 3 lugares para ele: daria o Líbano, Eufrates, e daria a terra dos Heteus, e diz: te darei tudo, não somente esforça-te. Mas para ele chegar desses lugares, tinha um caminho de Jericó. Tinha um caminho de Jericó. E Jericó é uma cidade fortificada, uma cidade de batalhas. Então diz a Bíblia Sagrada que Josué, ele manda 2 espias espiar a terra. Vai espiar a terra, que eu quero ver como que é esta terra. 2 homens saíram caminhando com o único propósito: espiar e observar como estava aquela terra. Sabe, de vez em quando Deus, ele olha e contempla e vê a dificuldade, ele começa a levantar alguns Josué